Estamos começando esse canal com um estudo muito precioso. Nós vamos falar sobre Mordecai. Vamos estudar o livro de Esther, cada episódio um capítulo. Você vem comigo nessa viagem, você vai aprender bastante. Isso vai ser de grande impacto para esse ano na tua vida e que essa palavra venha abençoar toda a tua família. Nós vamos falar de um personagem no Antigo Testamento, vamos estudar um livro no Antigo Testamento, lembrando que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Isso está em João capítulo 5. Jesus é o cumprimento de tudo que foi prometido. E o livro de Esther fala sobre um momento crucial para a preservação do plano de redenção, porque através do povo de Israel é que vinha e que veio o Salvador. Perfeito? Então você que está chegando aqui, você é novo por aqui, você já sabe, né? Se inscreve no canal, curta o vídeo. E nos comentários, você que está me assistindo, você é uma pessoa estudiosa, hein? Eu quero que você coloque em uma frase o que mais te impactou nesse capítulo de hoje. De tudo que foi falado aqui, qual foi a lição mais preciosa? Porque o que nós vamos também trabalhar nessa série é levar tudo que essa carga histórica, espiritual, todo esse contexto para a nossa realidade no século XXI. Tem muita coisa importante para nós aprendermos com esse personagem Mordecai. Fechado? Vem comigo então, nesta viagem vai ser demais e eu espero realmente te enriquecer com o conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá, gente, vamos começar lendo Esther, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, vai guardando esses nomes, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. Todo mundo trabalhava com ele, hein? O exército da Pérsia e da Média, lembrando que esse é o Império Medo-Persa, né? Era a união de dois reinos, um império que dominou boa parte do mundo antigo, conquistou o Império Babilônico, que era o império anterior, Média e Pérsia, ok? Bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes, todo mundo estava lá. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Não acho estranho, não. Essa coisa de esbanjar era muito comum na antiguidade. Nós falamos aqui do imperador. Nós estamos falando do cara que era quase que o dono do mundo. O cara tinha muito poder, muito dinheiro, muitas riquezas, e ele podia se dar o luxo de fazer uma festa como essa, metade do ano, celebrando com todos os seus oficiais. E aqui nós estamos falando de Assuero. Quem é Assuero? Esse nome, mais comumente na história, é Xerxes. Xerxes I. Bom, como é que a gente vai achar esse Xerxes na nossa memória? Vamos falar de cultura pop aqui, vamos facilitar. Você já assistiu um filme chamado 300? Tem a parte 1 e a parte 2. Já assistiu? Aí você lembra, acho que eu já assisti, aquele que o Rodrigo Santoro tá careca e ele é um imperador persa. Exato. Esse cara aí, que é o Rodrigo Santoro, que atuou, é o Xerxes I, é o Assuero. E nós vemos nesses filmes as batalhas entre os persas e os gregos, porque esse Assuero começou essa expansão em direção à Grécia. Ele queria conquistar a Grécia, que estava crescendo, estava se desenvolvendo muito, a gente sabe, né, da importância, que é o próximo império, né? Após o Império Persa, é o Império Grego. Então tem essa sequência, né? Babilônia, Pérsia e então Grécia. Sabemos também, pelos próprios filmes, que Xerxes, Assuero, venceu a Batalha de Termópilas, mas perdeu a Batalha de Salamina, enfim, outras batalhas também, Plateia, Artemísio. Foram batalhas que trouxeram aquela amargura. Infelizmente, nós vemos Xerxes aí não realizando o seu sonho de expansão. E, aliás, gastou uma fortuna nestas batalhas. E tudo que eu estou falando aqui, gente, nessa história, tem algumas confirmações históricas de Heródoto, que foi um grande historiador grego, Xenofonte também, Joséfo, que foi um historiador dos judeus. Então tem
confirmações históricas daquilo que nós observamos. Tem outras situações no livro de Esther que nós não temos confirmações históricas, mas algumas nós temos, e isso facilita bastante o entendimento do contexto da história de Esther e Mordecai. Tá certo? Então você imagina aí a riqueza desse cara, tanto tempo de festa, realmente ele era poderoso. O texto continua assim, gente, vamos lá. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã. Guarde o público-alvo, é para todo o povo. Todo mundo que morava ali na cidadela participou de um banquete de 7 dias, olha só, tanto para os maiores como para os menores, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro, de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Bom, aqui já dá para ver o requinte do cara, né? O poder que ele tinha, as riquezas de Xerxes, do Império Persa e daquela cidadela, né, gente? Daquele palácio, era um negócio exuberante. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Uma baita festa, início do reinado, antes da derrota para os gregos. Guarda isso, tá? Que até então, começo do reino, festa, vamos celebrar o Ru. E ele também convidou todo o povo. A gente vê a riqueza de detalhes. Eles bebiam à vontade. Havia um costume, entende-se que na antiguidade, por que está falando sem restrições? Porque as pessoas só bebiam quando o rei bebia. Então, até esse tipo de protocolo estava quebrado. Todo mundo bebia à vontade, pela generosidade, era algo impressionante. E Vasti fez também um banquete para as mulheres ali dentro do palácio. Não há nenhum registro de Vasti, rainha Vasti, na história, naquilo que nós temos como fontes extra-bíblicas. O que nós temos de fonte é uma rainha chamada Amestriz, a gente não sabe se é ela, tá? Vasti pode ser um título, um nome que foi dado à época ou pelos próprios hebreus. O que nós sabemos é que essa rainha era poderosa, era influente a ponto de poder proporcionar um banquete à parte para as mulheres, que não era algo comum na antiguidade, ok? No 7º dia, quando o coração do rei já estava alegre por causa do vinho, ele ordenou a Meumã, Bis, Tarboná, o Arbona, Bigtá, Abagta, gente, lê esses nomes aqui, já como é que é, né? Zetar, Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele. Muito comum na antiguidade, quem servia ao rei era castrado, se tornava um eunuco, até para preservar também o harém, as mulheres do rei, enfim, para evitar acidentes. Que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele tinha intenção, ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Por que ele se enfureceu? Porque ela não estava atendendo um desejo dele publicamente. Ele era o rei. Ele era praticamente o dono do mundo. Nós estamos falando que esses reis da antiguidade costumavam ser venerados como divindades, gente. Imagine a rainha falar, não vou. Agora, por que ela não quis ir? Uma hipótese, e eu acho muito plausível, é que as mulheres do rei não costumavam ser vistas pelo povo. Só quem tinha muita intimidade, só quem estava no palácio. Não era algo comum
não era algo público. O harém, por exemplo, as mulheres que serviam, tem registro que fala que chegava a ter 360 mulheres no harém. Essas mulheres ninguém via, elas ficavam em extrema solidão, reclusas, reservadas ali no palácio. Era algo extremamente íntimo do rei. A rainha também, ela não era exposta. Então, expor a rainha sua beleza para o povo, de repente, para Vasti, aquilo é inadmissível. Era desonrá-la, porque as próprias mulheres do harém não eram expostas. Uma hipótese que faz bastante sentido, na minha opinião. Nós vamos compreender mais, gente. Vamos continuar o texto. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. Heródoto e Xenofonte confirmam isso, tá? Que os reis persas tinham essa espécie de conselho. E os mais chegados a eles eram Carcena, Setara, Dimata, Tarsis, Meres, Marcená, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero transmitida por meio dos eunucos? Então, Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, que não se revogue, que Vasti fique proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Grande desafio, porque era a mulher mais bela até então. A lei não podia se mudar. Acredite-se que isso é uma herança que vem desde Hammurabi, que era um código de leis milenar, um código que nós estamos falando da época do Império Sumério, que ficava aqui na região da Babilônia. Né? Enfim, havia esse costume que aquilo que fosse determinado por lei não poderia ser mudado. Essa lei sugeria que Vasti fosse rebaixada. A gente não vê que a lei diz que ela foi executada. Eu sinceramente não entendo dessa forma. Mas para humilhá-la publicamente, ela deixa a condição de rainha e passa a ser mais uma no harém. Mais uma entre várias mulheres que satisfaziam Assuero. Então imagine passar a vida sendo essa mulher que todo mundo olhava e falava assim, ela era a mais bela, era a rainha, e como desobedeceu, passou a ser uma mulher comum de uso íntimo, quando se fizer necessário. O que provavelmente não aconteceu, porque também a lei dizia que não poderia mais aparecer para o rei. Então ela foi completamente desprezada. Pode ser que ela nem no harém ficou. Mas é o que a lei disse para proteger o costume da época, que as mulheres tinham que atender aquilo que os seus maridos ordenavam. Quando esse decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Isso é de um império enorme, né? Falou de 127 províncias. Não eram as satrápias ou satrapias, que eram organizações, né? Tinham 20 a 30 normalmente. Aqui dá a entender todas as províncias, reinos que
Assuero, que o Império Persa tinha absoluto domínio. Que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Então, um decreto assinado que foi determinado para todos os povos, para que as mulheres honrassem os seus maridos. Então, é um livro que eu quero que você guarde aqui, marcado por decretos, banquetes, casamentos. Durante o livro, decretos, banquetes, casamentos. Decretos, banquetes, casamentos. Na verdade, começou com um grande banquete, crise no casamento, decreto. E uma porta vai se abrir, muito importante, para que houvesse uma interferência em favor do povo judaico e que aponta para a preservação do plano de redenção, que é Jesus Cristo, que era um judeu. Eu quero agora trazer para a nossa realidade. Sempre há domínios espirituais sobre a humanidade, e alguns domínios com extensão enorme. Nesse caso, nós estamos falando do Império Persa. A interpretação mais comum espiritual das visões de Daniel, do capítulo 2 do capítulo 7, é a sequência dos impérios da antiguidade: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, e a sua extensão até a volta do Senhor Jesus Cristo, certo? Agora nós vemos aqui uma guerra espiritual já acontecendo. O mundo espiritual já estava se movendo. A história de Mordecai e Ester acontece 40 anos após a reconstrução do templo. 15 anos depois que Ester é usada ali por Deus, Mordecai, enfim, para trazer o Purim, o livramento dos judeus, então Esdras retorna para Jerusalém, e aí 13 anos depois do retorno de Esdras para Jerusalém, vem a reconstrução da cidade de Jerusalém através de Neemias. Então vejo que há toda uma movimentação de restauração, de reconstrução. Deus quer usar a igreja neste tempo. Assim como Deus usou profetas, Deus usou reis, Deus usou pessoas simples, pessoas que não tinham história, não tinham nenhuma origem nobre, para que a obra dele se completasse. Nesse tempo de guerra espiritual, em que tem tantos domínios mundiais, eu estou morando aqui em São Francisco, eu estou no Vale do Silício, nós vemos aqui verdadeiros impérios de tecnologia. Poucas pessoas que dominam o mundo, que influenciam bilhões de pessoas com conteúdo, com, de repente, a sua ideologia, o seu credo. O mundo continua se movendo dessa forma. Tem impérios, tem domínios. Por mais que a gente viva em uma grande evolução como sociedade, os domínios espirituais continuam acontecendo, eles mudam, eles se movem, mas essa lógica permanece. Mas a igreja é soberana. Então, assim como nós vemos no Antigo Testamento essas intervenções, nesse momento, na nova aliança, quem faz essa intervenção? É a igreja. Somos nós que estamos reunidos em nome de Jesus. E logo, ele voltará. Nós somos a noiva. Nós estamos sendo preparados para este grande encontro. Mas nós precisamos vencer este mundo. E o que vence este mundo é a fé. Então, os próximos capítulos, vamos aprender muito sobre fé. E fé é posicionamento. Então, para nós vencermos esse mundo, posicionamento que demonstra a fé que nós temos. Então, creia que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, e seja
este instrumento para que nós, juntos, possamos vencer esse mundo, destruir as obras de Satanás e trazer mais pessoas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe a tua casa, a tua família, que em tudo você seja mais que vencedor. Nesse entendimento que nós estamos numa guerra espiritual constante, mas a vitória já foi declarada na cruz e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa vitória seja a marca na tua casa também e em toda a sua trajetória, em nome de Jesus. Amém? Gente, valeu demais. Hoje foi mais longo mesmo, capítulo de introdução, contexto onde a gente está na história, a história é longa, a história é complexa, e eu te encorajo, não vou ficar aprofundando aqui cada um dos personagens. Você pesquise, vai ver mais sobre Xerxes, vai ver mais sobre o Império Persa, expande que tem muita coisa boa. No CEAR tem cursos incríveis, inclusive o nosso canal do CEAR tem aulas fantásticas sobre Esther, tem aulas que eu gravei há tanto tempo, em 2014, 2015, nem lembro, mas eu Bispo G, tem muita coisa boa para que você entenda profundamente cada detalhe da trajetória de Mordecai. Tá bom? Não esquece de colocar aqui nos comentários o que mais te marcou no estudo de hoje. Um beijo, até a próxima.